Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o lugar das cartas e da presença pessoal na edificação dos irmãos. E tomar como referência para isto o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Interessante, os evangélicos consideram que o apóstolo Paulo manteve uma intensa comunhão com os coríntios através de cartas, e há pelo menos 4 cartas mencionadas. Eu estava lendo a Bíblia Católica da CNBB e eles fazem referência a pelo menos 5 cartas do apóstolo Paulo, mas há outras cartas que os coríntios escreveram também que são mencionadas. Então, nós temos 2, na verdade elas podem estar compilando outras, mas o fato é que o apóstolo Paulo manteve uma intensa comunhão com os coríntios através de cartas. Mas ele cita aqui no capítulo 10, 2 Coríntios 10, que ele estava se defendendo ou defendendo a autoridade espiritual dele e disse que ele pretendia manter a direção de Deus e por causa disso ele foi obrigado a se gloriar um pouco para que os coríntios soubessem que ele tinha autoridade de Deus. E ele diz que não se envergonharia disto, porque ele não queria intimidar os irmãos em Corinto através de cartas, porque alguns diziam: as cartas dele são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Aí ele responde: considere o tal nisto, que nós somos por cartas, estando ausentes, seremos também em atos quando presentes. Bom, eu quero focalizar isso aqui. Paulo se utilizava de todos os meios disponíveis na época. Mandava recados, enviava pessoas, mandava cartas e ia presencialmente também para trazer edificação. Mas havia um problema e ele lida com esse problema durante toda a sua segunda carta. Na verdade, ele já menciona isso desde a primeira carta, quando ele diz: olhem, ó Coríntios, eu estou informado pelos da casa de Cloé, para deixar tudo claro e transparente, que vocês estão brigando muito, havendo divisão entre vocês. Eu me refiro, um diz que eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, e outro diz eu sou de Cristo. Na verdade, Paulo não estava separado de Cefas e nem de Apolo. Os separatistas eram outros que ele não menciona, e isso ele menciona mais adiante no capítulo 4. Meus irmãos, eu escrevi para vocês figuradamente, como se eu estivesse dividido do Cefas, que é o Pedro, e do Apolo. Na verdade, não há divisão entre nós. O problema é com esses falsos apóstolos que estão no meio de vocês, que eu não quero mencionar o nome, mas que vocês sabem quem são. Na primeira carta ele já menciona isto. Na segunda carta ele aprofunda essa questão. Afinal de contas, eu não sou dono da fé de vocês. Eu não sou chefe, não fui nomeado, não tenho crachá. A denominação não está organizada, eu não sou presidente de denominação. Eu não tenho o microfone na mão para cortar e a palavra para um, para outro e dizer isso ou aquilo. Eu tenho autoridade espiritual que eu recebi de Deus e se submeta a ela quem quiser. Essa colocação era interessante, porque a igreja de Corinto não tinha um salão, nem um chefe, não há ninguém que fosse o chefe, o pastor presidente da igreja
em Corinto. Não havia isso. Pastor presidente da igreja em Corinto. A igreja cresceu muito e se espalhou, mas não tinha uma organização formal, nem era registrada no cartório, no CNPJ, não tinha isso. A igreja não era uma instituição, não era uma organização, era um organismo, era uma família de pessoas que funcionava, a igreja funcionava de forma espalhada em muitas células que se reuniam nas casas. As células se reuniam nas casas e em cada casa havia alguém que liderava, mas nem todos estavam de acordo e alguns deles eram soberbos e questionavam a autoridade de Paulo. Eram soberbos e questionavam a autoridade de Paulo. E eles solapavam a autoridade de Paulo na ausência dele, porque eles se diziam os tais que conheciam muito o judaísmo, a lei, que falavam bonito. De certa forma, nós vivemos uma época assim. Há muito pregador na internet pretextando ser o tal, que ele tem a palavra de Deus, que ele é o tal, que ele fala bonito, que isso e aquilo, ele viraliza, ele é famoso. E há crentes que estão sendo enganados por esses falsos apóstolos da internet. A televisão também tinha isso, mas a televisão praticamente já está se fechando no Brasil para os evangélicos. Então são poucas igrejas e são manjadas, são bem conhecidas as igrejas que estão lidando com dinheiro e tendo acesso à televisão aberta. Mas a maioria está na internet. Mas mesmo na internet o dinheiro faz diferença quando pedalam as visualizações e aquilo promove. Os aplicativos promovem as mensagens que trazem abobrinha, mas quando a mensagem é dura, os aplicativos aí, os donos da internet vão cortando, limitando. Essa manipulação sempre existe. Mas eu quero me referir a isso. Crentes em casa, desigrejados, crentes que não estão ligados ao corpo, não estão em comunhão, ficam na internet escolhendo quem eles querem ouvir. E, evidentemente, eles vão ouvir quem fala mais bonito, quem agrada, quem prega o que eles querem ouvir. Eles estão como aqueles crentes de Corinto. Mas o apóstolo Paulo disse: eu recebi a autoridade de Deus. Eu quero que vocês reconheçam isso. Não adianta eu impor, eu não vou impor a autoridade, eu não vou cobrar de vocês. Hoje, pregadores estão cobrando para ir, os grandes e famosos cobram para irem pregar nas igrejas. O apóstolo Paulo disse: eu não vou receber dinheiro de vocês, eu não vou cobrar para fazer a obra de Deus, mas eu quero que vocês reconheçam que eu tenho autoridade de Deus, eu sou o apóstolo dos gentios, recebi essa autoridade de Deus e eu quero falar para corrigir a fé de vocês e o caminho de vocês. Essa situação não era fácil. De certa forma, eu experimento uma situação assim diferente na comunidade, porque nós funcionamos espalhados. Cada núcleo tem o seu líder, o seu pastor, mesmo que não tenha sido um pastor reconhecido, ordenado por imposição de mãos, mas ele é um pastor local, em teste, em experiência, porque lidera aquele grupo. E eu não tenho ascendência formal sobre eles. Eu não tenho autoridade de canetar, tirando ou pondo o pastor. Eu não escolho o pastor. Na verdade, é o Senhor quem dá e nós apenas reconhecemos quando o ministério está reconhecido. Isso é importante frisar. Nós não fabricamos pastores, nós não escolhemos, não somos nós, é o Senhor. E quem confirma são os frutos, os resultados que vão confirmar a chamada e o ministério
daquele líder para pastorear aquele grupo de ovelhas. Mas eu espero que eles reconheçam a autoridade que o Senhor me deu, porque se estão ligados a mim de alguma maneira, devem reconhecer a autoridade que o Senhor me deu, porque é de Deus que vem. Eu não vou requisitar a autoridade, mas Deus é quem vai cobrar. E aquele que acata a autoridade que vem de Deus faz bem, e o fruto vai testificar. E quem não quer, ele vai arcar com as consequências. O seu ministério não vai para frente. Bom, o apóstolo Paulo sentiu uma dificuldade tremenda. Eu vou repetir para encerrar a reflexão. Ele não era chefe, ele não era dono da igreja, não era presidente da denominação. As pessoas acatavam a autoridade dele se quisessem. E alguns desfaziam, porque eles não queriam se submeter, tinham opiniões diferentes, não queriam a autoridade de Paulo. Então, o que Paulo fez? Escreveu, deixou isso bem claro, a carta ficou canonizada, ficou formando a Bíblia e nos abençoa até hoje. Aqueles tais apóstolos passaram, provavelmente o trabalho deles não deu muito fruto, pode ser que eles nem sejam salvos, já morreram, na eternidade nós vamos saber. Mas o apóstolo Paulo enfrentou essa situação crítica, azedume de outros líderes. Infelizmente, o diabo bota essa soberba no coração de líderes que deveriam ter prazer em serem submissos, em acatar a bênção através do ministério de outros, mas eles são os tais, eles querem dominar a igreja, falar grosso ali e impedem que os membros ali recebam edificação através de outros. Esse assunto não é fácil, não se esgota facilmente, porque onde há um líder, o diabo quer botar vaidade no coração desse líder e, de preferência, ele quer diminuir os outros líderes para ele se engrandecer. E isso é um problema sério. Quando o líder fala muito dele, quando ele está de olho no dinheiro, quando o líder exalta muito a experiência dele, o eu faço, eu penso, a coisa já está complicada. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Mas a autoridade precisa ser reconhecida. Se Deus dá, ele deu autoridade, como deu a Paulo, isso precisa ser reconhecido. E quem não reconhecer vai dar contas diante de Deus. O problema é que não é agora, mas agora, quem puder fazer alguma coisa presencialmente, se não puder, faça por cartas, faça na internet, nas redes sociais, visite o irmão, ore por ele, acompanhe, ajude, sirva os seus irmãos como você puder, de preferência pessoalmente, é melhor. Mas se não puder, através da internet, como puder, faça o que estiver ao seu alcance para edificação dos irmãos. Faça como o apóstolo Paulo, ainda que haja críticas e a gente nunca vai estar imune a críticas, nunca vai deixar de recebê-las, mas o que fazemos é para Deus, como servos, para servir os irmãos para a edificação de cada um deles. Comece a entender isso, que você não está aí para receber, para se fazer ou se engrandecer, para receber convites. Você está aí para servir os irmãos e sirva-os conforme o dom que você recebeu de Deus e da maneira que for mais apropriada, mas sirva aos irmãos. Seja um servo, uma serva dos irmãos.